Não é pecado você descontar as emoções na comida. Não é algo exclusivo seu quando você fica pensando em comida o dia inteiro. Eu atendo muitas pessoas, não é uma, não é duas, são muitas pessoas. Já passou de 1.300 pacientes. Só esse ano foram mais de 300 pacientes novos. E o relato é muito comum, Dani. Eu penso em comida o dia inteiro, Dani, eu desconto as emoções na comida, o final de semana é difícil. E assim, ó, eu vou te explicar. Eu vou te explicar muita coisa nesse vídeo, como você pode reverter isso e principalmente como você pode perder peso mesmo descontando as emoções na comida. E eu gostaria de começar falando aqui que o problema maior não é você comer por um prazer. O problema é você se descontrolar na comida a ponto até de gerar uma compulsão alimentar. E perceba, existe a compulsão alimentar, existe o descontrole com a comida. São coisas diferentes. Quando nós falamos do descontrole alimentar, é tipo assim, puxa vida, tive um dia difícil e aí eu quero chegar em casa, eu quero comer alguma coisa, mas você segrega aquilo que você quer comer. Pô, eu quero comer X alimento, aí você come um pouquinho a mais ou come a mais e aí acha que aquilo ali é uma compulsão. Não, compulsão é uma patologia. Compulsão é um transtorno alimentar e quando a gente pensa nisso, você pode chegar lá, um exemplo, a 10 mil calorias. Pensa, gente, 10 mil calorias é calorias, mas pode passar disso daqui. E não tem uma seleção alimentar. Você pode misturar doce, salgado, amargo, você vai simplesmente querer comer. Por vezes até só sentir o prazer da deglutição. Você vai estar passando mal e aí você continua comendo. Se você chega nesse padrão, aí é de fato muito importante que você procure uma terapia para te ajudar. Aliás, em todos os casos eu sou extremamente a favor. Por mais que eu seja nutricionista e treinador, mas eu tenho um quê muito próximo da terapia, porque eu vejo que eu faço mais de 4 anos essa terapia e, cara, isso aqui me ajudou demais, inclusive a não descontar diretamente as emoções na comida. E olha só que interessante, por que que nós chegamos nesse ponto? Quando eu olhar para baixo é porque eu tô com o meu caderninho aqui, com alguns bullet points que eu fui fazendo aqui para dar linha, né? O porquê que a gente desconta as emoções na comida, né? Tem um livro que se chama Nação Dopamina, que ele tá... Ah, eu não vou tirar aqui, senão ele vai cair. Mas Anna Lembke é o nome da autora e ele é sensacional, porque ela fala sobre nós descontarmos, procurar prazer para compensar um estresse, uma dor. Então é como se fosse uma gangorra entre você ter um estresse, uma dor e você querer o prazer. Toda vez que essa balança começa a pender, você sempre vai procurar algumas formas de procurar mais prazer. Então, por exemplo, tem pessoas que vai achar esse prazer com drogas ilícitas, tem pessoas que vai procurar esse prazer com o álcool, tem pessoas que podem procurar isso daqui até mesmo pela pornografia, e a comida também pode trazer esse prazer. Eu acho que dos males o menor, né? Pelo menos na comida. Mas dizem, isso eu até estava conversando com a minha terapeuta, que a pornografia é o principal ponto de fuga, porque é um vício que se desconta lá da dor, né, no caso dor, relação dor e prazer, mas que ele não é visível. Só que tem mais do que vários artigos científicos, tem vários estudos relatando que o principal ponto de fuga das pessoas é a pornografia. Beleza, mas por que isso é importante pra gente? Não a questão da pornografia, mas que quando você vai comer, você libera, tanto antes, quanto durante, quanto depois, hormônios de bem-estar. E olha só que interessante, a dopamina é um neurotransmissor ali que ela pega e ela faz uma antecipação do prazer. Então você está, puxa, velho, você está muito estressado, mas só de você ter a mente que você vai comer e que você vai acabar teu dia e você vai desestressar, é aquele momento que você já começa a ficar mais acelerado
para fazer aquela ação. Inclusive, olha só que interessante, não sei porque que eu acabei trazendo para esse exemplo, mas quando você vai para a questão de traição, normalmente é uma antecipação do prazer. E aí depois que a pessoa, assim também como a pornografia, depois que a pessoa faz o ato, ela se sente insegura, indefesa, suja, ela passa por vários outros pontos que não necessariamente ela se sentia bem, mas só porque deu um pico de dopamina que antecipa o prazer dela, o que ela faz? Ela quer executar aquela ação. Ou seja, por um impulso. E a mesma coisa acontece com a alimentação. O chocolate tem a capacidade de aumentar de 50% a 100% da sua dopamina. Mas existe um grande porém aqui, e um grande problema. Quebrei minha cadeira. Um grande porém e um grande problema aqui. É que uma vez que você já tenha a descarga de dopamina, que você já esteja acostumado com aquilo, você sempre vai precisar de mais dopamina. E aí é que mora o problema. Porque aí você come um chocolatinho para ficar bem. Só que amanhã só aquele chocolate já não é mais o suficiente. Aí você já tem que comer mais alguma coisa em cima. Daqui a pouco, só uma colherzinha de sorvete já não é mais o suficiente. Agora você vai precisar a comer o pote inteiro ou até mais. E aí a gente começa a entrar num grande problema. Como eu falei, se você está nesse nível, já é interessante procurar ajuda. Sempre. E é uma escadinha, cara. É uma escadinha. Você começa num pouquinho, num pouquinho, num pouquinho, quando vê, você já perdeu a mão. Ninguém ganha peso da noite pro dia. Normalmente a pessoa, vamos dar um exemplo, um ganho normal assim, esperado, 2 a 5 quilos no ano. Tô tirando isso daqui da minha cabeça, tá? Não tem nenhuma fonte exata sobre isso. A pessoa ganha 5 quilinhos no ano ali. Ou seja, basicamente é meio quilo por mês. E aí ela vai indo. Só que aí tem aqueles exagerados, que no ano ganhou 10, entende? Aí em 2 anos a pessoa fala, nossa, eu sempre fui magra, agora estou com 25 quilos a mais. O ganho de peso exige disciplina, é você comendo errado todos os dias. É você não treinando, não fazendo exercício todos os dias. Então a gente precisa reverter esse ponto. Normalmente é por isso que você acaba compensando na comida. Sempre quando você está muito estressado, muito ansioso. E qual que é o mal do século hoje, cara? É a própria ansiedade, o próprio estresse. Hoje em dia a gente pega e trabalha muito, mas está tudo muito caro, é tudo muito imposto, enfim, sem fazer cunho político aqui, a gente sabe que as coisas estão difíceis para a grande maioria das pessoas, então está todo mundo estressado. E aí ela vai procurar descontar na comida. Esse é o principal motivo, cara. Esse é o principal motivo, sem contar em cunhos emocionais, porque eu tô falando aqui de estresse e tal, mas também pode ter cunho emocional. Aí, beleza. E quando é a hora, já que não é pecado, você pensar em comida, ter aquele ruído alimentar, inclusive mais pra frente no vídeo eu vou te explicar como a gente pode reverter isso até mesmo com remédios para emagrecer, que tem a sua função nesse caso. Quando que é a hora, então? Né? Primeiro, a gente precisa determinar as suas emoções. Cara, você vai ter que fazer terapia para você se ajustar com isso, para você se entender. É muito importante. Você tem que entender quando você simplesmente está cansado e deveria dormir e não querer comer. Você deveria entender quando você precisa... Se o problema não é comida, a solução não é a comida. Então, pô, se você pega e consegue entender que seu problema é com o seu chefe lá no trabalho, você deveria falar com o seu chefe e não necessariamente ir para casa comer, senão você vai ser demitido e ainda vai ficar com sobrepeso. Não vai resolver a situação. Então perceba que quando você ajustar isso, aí sim, cara, eu particularmente, Dani, gosto de colocar como se fosse recompensas de fato. Então, pô, cara, a semana inteira eu treinei bem, a semana inteira eu consegui seguir a dieta, a semana inteira eu consegui executar todas as funções que eu me propus. E aí chega final de semana, para mim é prazeroso pegar lá minha família, ir numa pizzaria, eu adoro pizza. Cara, quer ver um negócio que me balança? É pizza. Então, para mim é prazeroso pegar minha família e ir numa pizzaria. O meu filho já está mais grandinho, com 4 anos, ele já chega para mim, papai, vamos comer pizza? Que delícia, entende? E eu não quero perder esses momentos com ele.
Várias vezes já perdi, sendo atleta de fisiculturismo, ou às vezes quando eu ia lutar, enfim, quando eu estava em outros esportes. E até hoje isso pode acontecer, porque existe uma coisa que eu chamo de flexibilidade comportamental. Cara, eu preciso perder um exemplo, 10 quilos. Em quanto tempo? 3 meses. Cara, daí é pau no gato sem massagem, velho. Você vai ter que se concentrar naquilo ali. Às vezes já está com os exames alterados. Então existe o período que você se propôs para se dedicar 100% àquilo. Mas o mundo não vai acabar, né? Terminou aquele momento, você pode voltar para uma vida normal, desde que nesse processo você tenha essa consciência que eu estou te falando. Então, uma refeição livre no final de semana ou durante a semana, uma refeição livre na semana, não engorda ninguém. Claro, né? Depende do quanto que você vai comer, mas eu estou supondo que você já tratou o transtorno alimentar, como a gente estava conversando antes. Então, quando você já chega nesse ponto, cara, aí uma refeição livre é tranquilo, entende? É prazeroso. Dissocia a questão social diretamente com a comida. Então você vai no domingo, no almoço de família, para ver a família, não necessariamente para ficar comendo feito uma louca ou um louco. Entende? Esse é o principal ponto. E quando você chega nesse nível de maturidade, você consegue se controlar. Estou dizendo que tem que ser o chato da roda? Não. Em momentos sim, em momentos não. Entende? Equilíbrio, filho. Equilíbrio. É tranquilo, né? Então, já falamos do porquê, quando que é a hora e como se controlar em momentos difíceis. Esse é o ponto mais interessante, né, cara? Primeiro, se conhecendo, sabendo quem você é. Segundo, se você comer, por favor, não se julgue, cara. Como eu venho do fisiculturismo, já preparei vários atletas, eu já competi, eu percebo um padrão que eu comecei observando nos atletas e depois eu comecei a observar nas pessoas. E as pessoas sentem culpa por comer. Por um padrão estabelecido nas redes sociais, de um culto ao corpo exacerbado e impossível de chegar, e por vezes, quando se chega, obviamente com muito uso de esteroides, com uso de remédios até mesmo para inibir a sua fome, e aí uma pessoa normal que não tem esse investimento ou até mesmo interesse, ela passa a régua numa pessoa lá em cima, que ela olha, que ela admira, que ela gosta do físico, e aí ela não consegue, afinal a outra pessoa para chegar lá também está usando vários recursos, principalmente ela deve ter melhorado a cabeça dela, mas ela usa recursos para potencializar o resultado dela, e aí fica aquela balança. Aí esses dias atrás eu cheguei na academia lá, aí pô, um atleta meu, fisiculturista, menino bom, tá de férias agora, nesse período do ano, tá de férias, descansando, não tá em competição. E a primeira coisa que ele falou para mim é assim: ah, cara, ontem eu comi uma carne gostosa e tal, e eu percebi o receio dele de falar aquilo para mim. Eu falei, mano, não se culpa não, velho. Só faltou fazer o carinho na cabeça. Cara, não se culpa não, velho. Não se julgue. Se você fez uma refeição livre, você tá de férias. Nesse momento, determinado equilíbrio, né? Então, o primeiro ponto para que você consiga se controlar em momentos difíceis, antes disso, é calma. Não se culpe às vezes por comer. Não, já viu aquela expressão, não adianta chorar o leite derramado? Vai ser pior se você ficar nessa autocobrança. Aí depois, como a gente se controla em momentos difíceis, cara? Em tese, eu, Dani, quando passei por alguns descontrole alimentar, por me conhecer, eu saía fora, saía de perto da comida. Então, por exemplo, a noite é o principal problema do pessoal. Aí o que eu percebia no meu padrão alimentar da época, né? Que eu chegava em casa e tal, à noite, depois de consultório, o dia inteiro aqui e tal, trabalhando. Aí quando eu ia para casa, eu pegava meu iPad, colocava na frente da comida e eu começava a comer. E ao ato de comer, tipo, ficava assistindo os vídeos, enfim, ali no iPad. E mesmo que eu terminasse a comida, mas o ambiente da cozinha era propício a querer comer. E eu percebia que ali começava a ter um padrão de descontrole alimentar. Então, pô, eu achei um gatilho. O que eu comecei a fazer? Eu pegava, não assistia mais. Primeiro eu chegava, tomava meu banho,
comia, no que eu comia eu já levantava, ia pro quarto, já ia brincar com meu filho, já ia achar outra coisa para fazer, e aí eu quebrei um looping do hábito. Existe um livro que se chama O Poder do Hábito, que ele fala que você precisa ter um gatilho, ação e recompensa. Então, por exemplo, o meu gatilho era ficar sentado ali na cozinha. A ação era comer, a recompensa era, pô, agora tô bem, tô relaxado, aquela questão da resposta hedônica que a gente estava conversando no início do vídeo. Então, para você se controlar, você vai ter que quebrar os seus padrões, cara. Os padrões de hábitos, né? Quer ver um exemplo? Teve um outro paciente, agora eu lembrei dele, que ele falava assim, ele ia para academia de pé, mas ele é um cara que ele não consegue ver mercado, né? Nem panificadora. Se ele vê mercado, ele sente impulsividade de ir lá e comprar alguma coisa gostosa. Não tem como julgar, porque cada louco tem a sua loucura e todos nós somos loucos. Eu falei, cara, então vamos trocar o caminho. Se você vai pela direita e tem o mercado, vamos pela esquerda. E melhorou bastante, por mais que o gatilho já começava na academia. Ele começava a terminar o treino, ele saía da academia e sabia que ia passar a comprar alguma coisa gostosa lá no mercado. Então a gente teve que quebrar o padrão, pelo menos a rota que ele fazia. Afinal, a academia ele tinha feito anual lá e não dava para trocar de academia. Mas percebe que a gente se controla se conhecendo e quebrando os padrões. É a única forma, cara. É a única forma, não tem. Mesmo que você vá usar de outros recursos, que nem, por exemplo, a gente consegue se controlar muito bem hoje com o uso do Monjaro. Porque o Monjaro tem uma capacidade de desinflamar, principalmente ele desinflama uma região do seu hipotálamo que se chama núcleo accumbens. E quando você desinflama essa região, diminui o teu ruído alimentar, o que pode até, inclusive, melhorar a tua qualidade de vida, diminuir a ansiedade por outros fatores associados. Mas vale a pena? Aí é outra questão, porque assim, a ideia é que você se conheça e que você se ajuste, que você entenda seus padrões e aí você consiga de fato ter um bom resultado. Certo? Certo. Aí você coloca um fármaco nesse intervalo. Aí o fármaco tem uma ação complementar, uma ação pontual. Enquanto você estiver tomando, ele vai tendo isso em você, ele vai tendo essa resposta em você. Mas aí você tira. Não deu tempo ou negligenciou essa tratativa como um todo. O que vai acontecer? Rebote, cara. Rebote. E aí tem muita gente que relativiza isso, né? Ah, se eu engordar, eu tomo de novo. Tudo bem, cara. Aí é uma questão de cada um, investimento de cada um. Eu já sou daquele tipo assim, eu prefiro dar um passo e não voltar para trás. Vamos ajustar isso aqui, vamos seguir em cima de uma linha de, uma melhora constante e progressiva. Eu particularmente não gosto de ficar tomando remédio à toa e à vontade, né? Tá certo? E vamos lá, a dieta, por que vocês têm tanta dificuldade? Deixa eu só desligar as notificações do meu celular, peraí. Por que vocês têm tanta dificuldade com a dieta? Porque normalmente ela não é pautada em 3 pilares que eu gosto de trabalhar, que é nutrição, sabor e praticidade. Ela precisa ser nutritiva por N fatores, desde uma unha que está descamando fácil, de um cabelo que está quebradiço, de um alimento que você come e gera alergia. Então a base é a nutrição. Em segundo ponto, nós temos a questão do sabor. Cara, a dieta ela tem que ser gostosa para você, tá? Sem mais, assim. E sem também, vou comer isso, vou comer aquilo. Tipo, tá bom, é sabor, então vou comer pizza. Calma, garotão, calma. Você entendeu o que eu quis dizer. Dentre os alimentos saudáveis, quais aqueles que você gosta? Não vou fazer você comer feijão se você não gosta de feijão. Não vou fazer você comer mamão se você não gosta de mamão. Não vou fazer você comer repolho se você não gosta de repolho. Nós vamos pegar, tem tantos alimentos, cara. A gente consegue montar uma dieta extremamente flexível, saudável e gostosa para você, sem necessariamente comer aquilo que você não gosta. E parece que foi criado um padrão das pessoas de começar a comer aquilo que elas não gostam. Porque as pessoas acreditam que para elas terem resultado, independente da área da vida delas, elas precisam sofrer e não precisa. Ou seja, ela vai lá e acha que se ela não está passando fome, ela não está emagrecendo. Uma coisa, ela corresponde à outra, ela não é causa da outra. Então, um déficit calórico bom, em uma média de 500 calorias, faz com que você perca 1 quilo de gordura, mais ou menos ali a cada 15 dias.
Eu não sou muito bom em matemática, mas a cada 7.700 calorias você perderia 1 quilo de gordura. Então é só fazer assim esse cálculo para frente. Consegue perceber que com 500 calorias você não passa fome, só que daí a pessoa não sente que está passando fome e acha que não está tendo resultado. E aí ela acelera, ou seja, ela diminui ou aumenta o déficit calórico dela, fazendo com que ela passe fome. E se ela passa fome, ela descontrola na alimentação. Interessante, né, cara? E aí o terceiro ponto é que a dieta seja prática. E a praticidade acho que é o pilar principal. Eu vejo que para a grande maioria dos pacientes, ter uma dieta prática faz todo sentido. E a praticidade ela está associada 1000% na tua rotina, cara. Então se você pega lá, tem que acordar às 5 e dorme meia-noite, nesse intervalo de tempo, o que você faz? E além do que você faz, é qual o tempo que você tem para comer. Não adianta eu querer, um exemplo, fazer você comer uma refeição grande quando você tem 5 minutos de intervalo. Entende? E pensa, as pessoas têm 5 minutos de intervalo na grande maioria das vezes. Quer ver um exemplo? A pessoa acorda às 5, treina às 6. Aí ela sai da academia às 7h30, já tomado banho e tal, na correria para levar as crianças na escola. Só que nesse intervalo dela levar para a escola, ela tem o tempo de comer no carro. Às vezes ela para em casa, come e as crianças têm que chegar na escola até às 8, só dando um exemplo. Então é correria para todo mundo, cara. Só que as pessoas não conseguem observar esse cenário e aí elas têm dificuldade em seguir a dieta. Esse é o ponto principal, é vocês não olhar para vocês, por isso que vocês não conseguem seguir a dieta. E aí tem um pilar muito interessante que eu falo que é a parte de treino. O treino alivia a sua alma, cara. Quando você vai treinar e você consegue empregar uma intensidade, você sai do treino bem. De repente você vê que os resultados não necessariamente estão no peso na balança, mas que você sim se sente melhor, consegue subir uma escada sem ficar ofegante, você consegue brincar com seu filho, com a sua filha com mais disposição, você fica mais disposto para trabalhar. Então o treino, ele de fato, ele alivia a nossa alma. E quando a gente volta 3 tópicos para trás, que seria como se controlar em momentos difíceis, por vezes você não vai conseguir se controlar, mas quando você está treinando bem e consistentemente, por vezes um ou outro furo na dieta se compensa no treinamento. Não quer dizer que eu vou fazer você ficar correndo 1 hora na esteira, porque não vai bater a matemática. 1 hora na esteira correndo dá uma média de 350, 400 calorias, certo? Aí você vai lá e come um panetone, uma fatia de panetone que tem 400 calorias. Percebe que a matemática não bate, né? Mas pelo menos melhora o seu metabolismo, te dá uma sensação de bem-estar, é completamente diferente. Então o treino ele é muito importante. E se porventura você gostaria que eu montasse o seu treino, a sua dieta, com um ponto muito importante que se chama um acompanhamento semanal, ou seja, toda semana eu entro em contato com os meus pacientes para ter um feedback do que precisa ajustar, como é que tá e assim vai, eu te recomendo entrar na minha consultoria online. O link está aqui no primeiro comentário. O link está no primeiro da descrição aqui, é o primeiro link da descrição, tá certo? E se você quer aprender mais sobre dieta, treino e todo esse universo fitness, recomendo que assista esse vídeo aqui. Então clica lá e eu te vejo no próximo vídeo em poucos segundos. Tchau!